Pessoal chegando. Gente, estamos só aguardando aí o professor Tiago Arantes. Hoje o tema é Tira Dúvidas, né? ECD 2021. Isso. A gente sabe que a ECD do ano passado ela foi postergada, né? O período normal dela maio. E do ano anterior, do período anterior, não é? Do exercício anterior. E por conta do período pandêmico foi para julho. E esse ano a Receita Federal já se posicionou, não é? Com a Instrução Normativa 2003. Foi editada agora em janeiro. E já está exarado lá que vai ser em maio, né? Continua aquele prazo normal. O último dia 8 de maio, até às 23 horas, né? 59 minutos. É até porque, meu nobre, eu acredito que esse aí seja o ato final de toda a parte contábil, né? O ato final é o envio da ECD. Então, na verdade, a escrituração contábil ela encerrou em 31 de dezembro de 2020. Isso. Aí, de repente, você teria que fazer alguns ajustes pertinentes ou não, mas o ato final ele encerra em 31 de maio, né? Então, no último dia útil de maio. Às 23 horas e 59 minutos. Então, eu acredito que, como a gente falou ano passado nós ficamos com umas grandes dúvidas, uns grandes questionamentos aí por meio de lives que nós fizemos, e a postergação do prazo, ela se deu, eu acredito que por pressão, porque os fatos contábeis já tinham que ter sido encerrados em 31 de dezembro de 2019. Então, já estavam encerrados. Então, acredito que não havia necessidade de postergação do prazo. Então, a Receita Federal foi enfática esse ano, com a Instrução Normativa 2003, e já determinou o prazo. É o último dia útil de maio, né? Verdade. A gente fica se perguntando por que da postergação. Haja vista, como foi dito, né, que realmente o exercício social se finda ali dia 31 de dezembro, certo que a gente tem até o mês de março, né, mais 3 meses para fazer algum ajuste e tudo, apurar imposto de renda, contribuição, mas percebe-se que nesse prazo aí, em maio, já é para estar tudo concluído. Mas eu acho que a visão da Receita Federal foi justamente por conta do lockdown, não é? Do home office. Então, o que ela percebeu ali naquele momento é que, de fato, as pessoas ali não estavam nos seus ambientes de trabalho. Então, acho que foi isso a visão dela para fazer com que, né, fosse postergado aí para julho. Aí fica o questionamento. Será que... Pois não, pergunta, fale lá, meu nobre Danilo. Fica à vontade, meu amigo. Nós estamos com um pouco de dificuldade aqui para adicionar o professor Tiago Arantes, e logo que ele entrar, a gente adiciona ele aqui na live. Então, está todo mundo aqui atento. Assim que o professor Tiago Arantes entrar, a gente coloca ele aqui na live também junto conosco, certo? Bom, pessoal, então, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui na live para tratar sobre esses assuntos super relevantes que nós vamos falar hoje. Agradecer a presença do meu nobre amigo Lourenço, que vai mediar essa live juntamente comigo. E agradecer a presença do professor Eloy. Bom, essa live, pessoal, ela é um evento realizado pela comissão do SPED através do CRC-CE, que promove eventos para os estudantes de contabilidade e também os profissionais da contabilidade. Então, os temas relevantes a gente sempre procura trazer aqui para vocês através das comissões pelo CRC. Então, fiquem à vontade em estar mandando sugestões de temas que a gente tem o maior prazer em atender, tanto da área do SPED como também das outras áreas. Tem essas comissões, existem essas comissões lá no CRC e elas estão sempre prontas para atender a demanda que vocês passam para ela. Então, fiquem à vontade aí em estar mandando aí as sugestões. Essa live, pessoal, ela vai ficar gravada tanto no IG do CRC, como vai ficar gravada também no YouTube. Assim que termina a gravação, eles fazem a edição e colocam também no YouTube. Então, vocês vão poder também consultar essas informações no YouTube.
peço a vocês também que compartilhem com seus colegas. A gente sabe que tem muitas dúvidas, não somente de ECD, mas também falando aí sobre a contabilidade. E aí o professor Eloy vai falar um pouco disso também, o Lourenço, nós vamos explanar um pouco essa questão da contabilidade. Muitas das vezes as maiores dúvidas não são sobre a ECD, mas sim sobre a contabilidade propriamente dita. Então nós vamos falar sobre isso aí também. Então, compartilhe aí com seus colegas que têm dúvida, que vocês viram que colocou dúvidas lá nos grupos, que nós temos o maior prazer aí em poder responder junto com vocês. Então, eu gostaria que o professor Eloy, que é o nosso convidado, se apresentasse, falasse um pouquinho do currículo dele, porque o currículo dele é grande, então pedi para ele falar só um pouquinho dele, e logo depois o Lourenço também se apresenta aí para vocês. Fiquem à vontade. Bom, boa noite, Danilo, boa noite, Lourenço, boa noite a você que nos assiste aí na nossa live, pelos canais do CRC do Ceará. Para mim é uma grata satisfação estar aqui nesse momento, participando dessa live a convite do professor Danilo, que é meu amigo pessoal, e nós estamos aqui para contribuir um pouco com o conhecimento que nós temos aí a respeito da contabilidade, mais focado um pouco no imposto de renda, na contribuição social. E Danilo, eu não vou dizer assim, que fala um pouco do seu currículo. Não, meu currículo, eu gosto de ser chamado de professor Eloy, ou de Eloy, ou de contador. Eu não gosto de muitas divisas, né? Porque eu acredito que quanto mais divisas você tem, menos humildade, aparentemente, você demonstra, né? Mas nós estamos aqui com o intuito de contribuir, né? E, assim, sou contador de formação, já tenho alguns anos de estrada aí na contabilidade. Meu pai é contador, eu venho de uma família de contadores, né? Então a contabilidade está no DNA já, está no DNA, podemos dizer assim que a contabilidade ela está no nosso DNA já. E por ser professor, a gente precisa ter algum tipo de formação, né? Formação mais voltada para a educação. Então, eu tenho um mestrado em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que muito me orgulha, né? Mas, além do mais, eu posso dizer que eu presto consultorias aí para grandes, médias e pequenas empresas. Seja bem-vindo, meu amigo Thiago. Mas é uma satisfação estar aqui com você compartilhando. Aí, gente. Infelizmente, não, contratempo. Tranquilo. E a gente está aí para compartilhar conhecimentos. A gente tem aí eu fiz algumas anotações aqui do que eu acho mais importante falar a respeito da contabilidade em si, no que se refere principalmente aí as questões que geram mais polêmicas para nós, que uma delas é, de fato, que se refere à ausência de alguns registros contábeis e o que pode causar um pouco mais vamos dizer assim, de polêmica, que é a distribuição do lucro, que isso gera polêmica também. Isso impacta diretamente não só na contabilidade, mas tem um reflexo no imposto de renda, tem um reflexo na contribuição social, tem um reflexo no ECD e tem um reflexo muito grande na SF. Okay? Então, eu passo a palavra aí para os outros também se poderem se apresentar e estamos aqui para colaborar e compartilhar conhecimentos. Lourenço, como nós somos da casa, né, vamos dar a vez aqui para o professor Tiago Arantes. Tiago, pode ficar à vontade, seja muito bem-vindo a essa live. Fica à vontade, faz uma apresentação aí sobre o seu mini currículo, né? Porque senão a gente passa a noite todinha aqui, né? O dele é extenso, viu? Demais. Aí, viu, Tiago? Vocês estão óbvios comigo, né? Brincadeira. E aí depois o Lourenço faz uma explanação aí sobre o mini currículo dele, né? Que nós já somos de casa mesmo. E a gente inicia essa live, Tiago, com você fazendo uma explanação aí sobre a STD de uma forma geral. Fica à vontade, meu amigo. Beleza, gente. Primeiro, boa noite. Quero pedir desculpa aí pelo atraso. Infelizmente, tive um problema de internet, mas resolvido, né? Bom, meu nome é Tiago Arantes, sou contador, né? Também sou formado em TI. Eu costumo brincar que Deus foi bom demais para mim, sabe? Deus sempre foi muito bom para mim. Dentro da carreira de um profissional contábil, eu já consegui, digamos aí, ocupar todas as lacunas praticamente. Então, já fui auditor independente, já fui auditor interno, já fui contador, já fui controller, fiz um pequeno trabalho como perito e também sou professor aí, eu e o Eloy, e o Danilo também, né? A gente divide aí muitas experiências pelo IPOG, antes viajando pelo Brasil e agora transmitindo nossos conhecimentos de forma online. Também sou professor numa plataforma EAD que chama Cefis. Hoje
na Cefis, eu já tenho aproximadamente 29 mil avaliações. Então, meu nome é bem conhecidinho aí na internet, né? O Danilo, inclusive, foi muito engraçado, né, Danilo? A gente se conheceu pessoalmente no aeroporto de Manaus. Não esqueço nunca. Então, assim, um cara fantástico que a gente já se viu uma vez só, né, Danilo? Pessoalmente. E a gente tem aí, conversa bastante. O Eloy também. Apesar da gente nunca ter se visto pessoalmente, né, Eloy? Mas a gente se fala, participa muito no grupo ali do IPOG. Que tem até que agradecer aí, Danilo, seu conterrâneo, professor Felipe, que conduz todo esse trabalho junto com a gente aí e coordena a gente nesse grande desafio do IPOG. Então, que é também da região, aí, membro do CRC. Então, um agradecimento especial também ao nosso mega coordenador Felipe Guerra. Bom, como eu disse, tenho aí uma boa experiência nessa parte contábil, tenho uma vivência. Hoje eu estou Hoje eu estou fazendo uma experiência muito diferente na minha vida, porque eu já tinha trabalhado em grandes empresas, então sempre minha experiência foi focada em grandes negócios, e agora eu estou tendo a oportunidade pela primeira vez de trabalhar numa multinacional. Então, é uma experiência nova, viver esse mundo da multinacional é algo totalmente diferente, mas vale a pena. É bem compliance direto, lá, meu amigo. Oi? Foco no compliance lá. Compliance total. E hoje eu tô com uma função que é interessante, que daqui a pouco a gente vai ouvir falar muito, que é contabilidade estatutária. Então, eu sou líder de contabilidade estatutária. O que é isso? Eu cuido de todo o relacionamento das empresas dessa multinacional com o mercado e terceiros. Ou seja, eu conduzo todo o processo de auditoria independente junto a uma Big Four. Então, eu sou interno numa multinacional, mas o meu relacionamento faço ali o meio de campo entre a Big Four e também as contabilidades das empresas do grupo da Nutrim, que é a multinacional que eu trabalho. Então, é uma experiência nova, é algo diferente. E tô aí, cara. E ECD, que a gente vai falar hoje, é a minha paixão. Já dei inúmeros cursos sobre esse assunto, é algo que eu gosto muito. E assim, pegando um gancho do que o Eloy falou agora há pouco, a ECD é um emaranhado de layouts, né, que a gente tem lá. Digamos, comparado com os outros SPEDs, é o layout mais simples de todo. Mas a grande riqueza e a grande dificuldade da ECD não está no layout em si, está na qualidade das informações que estão reportadas ali dentro. E aí, eu até conversando com o Eloy a respeito dessa live de hoje, eu falei, Eloy, você que é um especialista nessa parte aí, vamos puxar esses assuntos focados nos riscos aí, nas fraturas expostas que a gente tem. Ele trouxe a questão da distribuição de lucros. Eu já vou pontuar um ponto importantíssimo, que é a qualidade dos históricos contábeis. Se a gente buscar as resoluções contábeis, eles têm que evidenciar e dar qualidade. Na hora que a gente abre uma contabilidade, o histórico é um monte de sigla, é umas abreviações que ninguém entende. É só NF17. Peraí, NF17 é uma compra, é uma venda, é uma devolução, é uma transferência. O que é aquilo? E a legislação é muito clara. Quando a gente vai para a legislação do imposto de renda, aí eu vou falar um pouquinho, depois eu passo a bola para o Eloy, que é o arbitramento. A qualidade imprestável incorre o risco no arbitramento. Então, acho que esse é o gancho maior que a gente tem que trazer. Lógico que a gente tem umas mudanças aí recentes no layout, mas a gente vai falar mais para frente um pouquinho. Danilo, contigo aí, cara. Obrigado, meu amigo. Lourenço, fala um pouquinho aí de você para a gente iniciar aqui, porque eu sei que o pessoal está sedento aqui para tirar as dúvidas. Fica à vontade, meu amigo. Responsabilidade grande, viu, Danilo, de dividir essa tela aqui do CRC com esses professores, com vocês, não é? Gente, meu currículozinho é muito aquém, não é, de vocês. Eu sou contador, né? Tenho um escritório de contabilidade, tenho pós também em planejamento tributário, sou advogado, também tenho um escritório nessa área. Sobretudo, sou membro da comissão, né, do SPED, aqui do CRC de Ceará. E é uma satisfação, né, estar dividindo essa tela com vocês. Nosso objetivo aqui é tentar extrair o máximo possível, né, dessa experiência, dessa sabedoria que vocês têm aqui e distribuir aí para os nossos colegas de classe. Bom, obrigado, meu amigo. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o professor Danilo Alves, né? Sou professor juntamente com os colegas e sou o atual coordenador da comissão do SPED. Bom, e sou contador especialista também em SPED
e sou um eterno estudante, né? Na nossa profissão, eu costumo dizer que a gente não deixa de estudar nunca, né? Por mais que a gente esteja lá na linha de frente, tentando passar o que a gente sabe, a gente está sempre buscando também. E aí esse network que a gente tem através desses eventos, com esse grupo de peso que a gente convive no dia a dia, a gente consegue ficar cada vez melhor, né? Que é isso que a gente procura cada vez mais, estudando aí, melhorar um pouquinho mais a cada dia. Então, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade em fazer as perguntas de vocês, não deixem de perguntar, porque se os colegas que estão aqui não souber, é difícil outra pessoa saber, porque eu conheço da experiência dos homens aqui e a experiência que é grande. Tiago, fica à vontade, pode conduzir aí a live. Bom, gente, eu sempre, quando a gente vai falar de um assunto específico, principalmente ECD, né? Tem um grande problema da ECD, e aí também vai para a ECF, é que a gente faz uma vez só no ano, né? Então, eu costumo brincar. Aquilo que a gente... Eu não lembro o que eu almocei ontem. Imagina os problemas da ECD gerada do ano passado. Então, eu sempre critico, sempre falo isso muito em sala de aula, para a gente tomar cuidado com a qualidade dos históricos que a gente tem das informações. Cara, você precisou fazer uma tratativa específica nesse ano, faz uma anotação, dá print na tela, salva um documento, porque no ano que vem, quando você for fazer, você faz assim, como se criasse um documento chamado Lições Aprendidas da ECD 2020. Aí você abre aquele documento, você vai ter tudo que você lembrou. Por que eu estou falando isso? Porque a ECD, costumeiramente, infelizmente, é uma coisa que faz pouco, né? Diferente da SE, do SPED fiscal, do SPED contribuições, que a gente, como a gente começa a conviver todo mês com um problema, a gente cria uma ação para resolvê-lo. E na ECD, chega o momento, precisa resolver, você cria uma ação paliativa e vai embora, tá? E aí chega no ano que vem, o que aconteceu? O que foi o problema? Poxa vida, você já tem essa anotação, você já criou aquilo ali. Então, você consegue já resguardar. Outro grande problema da ECD, tudo que você resolve de forma paliativa, virou o mês, gente, já começou a ECF, já começou outra informação, e fechamento disso, e apuração de impostos, deixou dormir a história e o monstro fica adormecido. Chega no ano seguinte, ele de novo faz o quê? Ele acorda e aí vem novos problemas, novas discussões. Então, a gente tem que ter muito cuidado que durante a ECD, a gente ter o histórico dos problemas e criar planos de ações também. Outra coisa que eu sempre falo muito da ECD é o seguinte, gente. O grande problema da ECD não é layout, tá? O layout ele é mais simples um pouco. Lógico que ele pode dar dor de cabeça? Pode, mas é o mínimo em relação aos outros. O grande problema da ECD é a contabilidade não fechada até maio do ano seguinte. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. E a ECD, ela veio, nos últimos 2, 3 anos, ela veio trazer o que o Eloy falou, que é a contabilidade em si. Então, a Receita Federal, com receio de nunca ter uma contabilidade fechada, nunca ter uma contabilidade pronta, ela leu as normas contábeis, ela entendeu as normas contábeis, ela trouxe para dentro. O que eu estou querendo dizer? A gente só substitui ECD, se substitui para você fazer o que você quiser, menos corrigir lançamento contábil. Esse é o grande gap. Então, a contabilidade não está fechada, você vai entregar ECD? Se você entregar ECD, você vai, não, depois eu substituo lançando o que estava faltando. Não pode, a lei não permite. Então, você tem que estar com a contabilidade fechada. Se você não está com a contabilidade fechada, na hora que você for fazer SF, principalmente as empresas de lucro real, vai dar problema. As empresas do presumido pode dar problema se você tiver um erro ali relacionado à receita, né? Então, o que a gente tem que entender, é que para que a ECD seja realizada com sucesso, a sua contabilidade tem que estar fechada. E é uma coisa que eu bato muito na tecla. Muita gente fala, Tiago, mas eu vou mandar, depois eu corrijo. Esquece, não tem jeito, você não pode fazer isso. E todos os impactos, depois, você não vai poder corrigir. Como que eu corrijo? Aí que entra o que a gente tem lá na norma específica de correção de erros, mudança de política, mudança de prática, que é o que a gente chama de ajuste de exercício anterior. Então, tudo que eu deixei de fazer no ano de 2019, na contabilidade de 2019, e eu vou fazer, não, gente, você vai ter que fazer em 2020 como ajuste de exercício anterior. Tiago, mas tem impacto na apuração do imposto de renda. Retifica a sua SF, lá você corrige.
E aí lá você tem os registros específicos, você falar o que você precisa corrigir. E na SCD desse ano, você tem que citar, olha, eu estou lançando no dia 15 de janeiro de 2020, mas isso aqui é de outubro de 2019, você vai ter que pôr a data de outubro de 2019. Então, gente, tem todo esse cuidado. Lançamentos extemporâneos, né? Que é os lançamentos extemporâneos. E isso, que é o lançamento tipo X, que ele tem um lançamento N normal, de encerramento, e o lançamento tipo X. Então, traz um monte de complexidades pelo que? Pela contabilidade não encerrada na data e na forma correta. Gente, pode acontecer na contabilidade? Pode, é normal. Por enquanto, quando você vai para empresas maiores, que passa por um processo de auditoria, beleza, cara, o que vai acontecer? Vai ter os ajustes que vão precisar ser feitos, as correções, identificou alguma situação. Isso faz parte do dia a dia da contabilidade. Entretanto, o que não faz parte da contabilidade, ela não ser fechada a tempo. Né? E aí, Eloy, explica para nós aí os reflexos disso aí que pode trazer. O que o Thiago falou é muito pontual, muito pertinente dentro da contabilidade. Por quê? Eu costumo dizer que a contabilidade ela tem que ser trabalhada como se fosse um relógio suíço. Deixar os registros passarem batidos. O que é passar batido? Não, isso aqui a gente começou agora já primeiro, então ainda estou esperando a documentação chegar, não tem muitos problemas. Uma documentação que gostamos que é, para quem aí, escritório que é especializado, que não está fazendo tudo daquilo, isso é muito sério, né? A documentação hábil para poder explicar os fatos. O que acontece? Nós temos um problema muito sério com isso. Por quê? Porque, posso te dizer assim, nós temos aí, como dizer que nós temos aí na contabilidade em si, quando você sai da sua graduação, você tem 4 técnicas contábeis. A primeira técnica é a técnica do registro contábil. A segunda técnica é a técnica dos balanços das demonstrações contábeis. E muitos contadores param só nela. Param só na técnica do registro do balanço. E o que mais? O que acontece demais? Show. Vou me desconectar aqui porque eu estou dizendo que meu áudio está ruim. O áudio não sei se vai melhorar. Não, deu uma pioradinha no áudio. Tá. O áudio melhora ou piora? Melhorou agora. Bom, Melhorou, hein? Melhorou, né? Então, o que acontece? Nós temos aí um problema muito sério que começa pela escrituração contábil, né, pelo registro. A Receita Federal ela desobriga as empresas do lucro presumido a fazerem esse registro. Só que aí vem Código Civil, artigo 1065 do Código Civil. Então, ao final de cada exercício social, as empresas vão levantar um balanço patrimonial. Então, aí já tem uma obrigatoriedade lá do Código Civil. O Conselho Federal nos recomenda que a gente faça a contabilidade independente de ser micro, pequena, média ou grande empresa. E o que acontece com isso? A gente tem um choque muito grande de informação. Por quê? Porque muitas vezes você vai prestar uma consultoria ou uma assessoria contábil e o cliente já diz, não, eu não quero contabilidade, mas, meu amigo, não é bem assim, não é eu não quero contabilidade. A gente tem legislações que nos obrigam. E com outro detalhe aí, quando a gente fala de contabilidade, a gente perpassa por um longo caminho. Registrar os atos e fatos que acontecem, aí entra princípio da entidade contábil, capital do sócio, não pode se misturar com o capital da empresa, isso acontece muito, é muito comum disso acontecer, nas pequenas empresas principalmente, né? Nas médias, nas empresas de médio porte, nas empresas de grande porte, isso já é, podemos dizer assim, uma matéria pacificada, já está pacificado isso na empresa de médio e grande porte. Mas o Thiago está dizendo mais ou menos, né? Mas teoricamente deveria estar... Vamos levantar um pouco o patamar. Nas empresas de sociedade anônima, isso já está pacificado. SA já está pacificado. Então, o que acontece? Se eu não tenho condição de fazer um registro contábil, olha a responsabilidade que eu estou tendo. A minha responsabilidade é civil. Eu sou responsável e solidário. Eu, na qualidade de contador, de profissional da contabilidade, eu sou um profissional, sou coautor do ato, né? Eu estou ali praticando o ato também. Então, o que acontece? Faz parte da quadrilha. Não sou o cabeça, mas sou o caixa forte, podemos dizer assim. Então, o que acontece nesse ínter aí, meu querido, minha querida? A gente tem um choque de informação. Em um primeiro momento, a Receita nos desobriga para empresas do lucro presumido. Só que aí, para as empresas do lucro real, estão obrigadas. Aí entra no universo de regime de reconhecimento da minha receita.
As empresas do lucro real, elas são, por essência, reconhecimento da receita delas é um reconhecimento de competência, exceto para as empresas que fazem ali a construção civil e as incorporadoras. Elas podem trabalhar com regime de caixa, mas, a grosso modo, é competência. Então, o que acontece? A gente vai desembocar isso lá na distribuição de lucros, que a gente vai falar daqui a um pedacinho, mas o que acontece? Na empresa do lucro real, regime de competência. É o famoso faturou, não importa se recebeu ou vai pagar o tributo. Aí entra aí os tributos federais, o PIS, a COFINS mensalmente, com alíquotas um pouco maiores, o imposto de renda e a contribuição social mensal para quem faz balanço anual e paga a estimativa mensal. E isso gera um problema muito sério, tá? Por que gera um problema muito sério? Porque a gente ainda tem uma grande dúvida entre emissão de notas fiscais, ou seja, reconhecimento da minha receita. Tem colega que diz assim, não tive receita, então eu estou sem movimento. Estar sem movimento de reconhecimento de receita não significa dizer que você não tem movimentação financeira. Todo mês você paga energia, todo mês você paga lá, se a sua sala é alugada, você paga o aluguel, paga condomínio, paga conta do telefone, paga a internet. Então, você tem uma série de despesas. Tem contador, lógico, tem que receber, né? Então, você tem uma série de despesas que precisam ser registradas. Aí vem a ideia de não ter nota fiscal, ou seja, não ter reconhecimento de receita, é dizer que eu não tenho movimento. Então, aí a gente precisa... Aí a maioria dos problemas da ECD estão por conta disso, né? Não reconhecimento da receita. Estava trocando uma ideia com o Danilo um pouco mais cedo, e ele estava me citando alguns causos, né? E um dos causos era um erro de ECD que começou a partir de setembro a movimentação. Então, deu um erro de ECD porque a Receita Federal não identificou o registro de janeiro até 31 de agosto. Ué, o que aconteceu? A empresa começou em setembro? Não, a empresa tinha começado no ano anterior. Então, a maioria desses casos aí acontece pela falta do registro contábil. Aí é como o Thiago diz, dormiu, o monstro vai só aumentando. Então, o que acontece com isso, meu querido, minha querida? No final de um período, você precisa levantar um balanço patrimonial. Como é que você vai evidenciar? Olha só, já que o nosso objetivo, o objeto do estudo da contabilidade é patrimônio, como é que você evidencia evolução ou involução? Através de demonstração contábil. Você não tem outro mecanismo. Se você não tiver demonstração contábil, você não consegue demonstrar se houve evolução patrimonial ou se houve involução. O que acontece também? Ao final de um exercício, você tem que levantar um balanço patrimonial. Isso acontece muito com pequenas e médias empresas. Tem balanço? Tem. O que a gente tem que fazer? Uma reunião entre os sócios para decidir o destino do lucro. Olha só, essa reunião tem que ser feita uma ata. E essa ata tem que ser registrada na junta comercial. O que acontece? Muita gente não faz a ata. Isso tem que ter nota explicativa. Tem que ter uma nota explicativa para isso. E o que acontece? Gente não faz nota explicativa, não faz ata, dá um problema na distribuição do lucro, informa lá o lucro que deu de acordo com o percentual do capital social. Gente, essa reunião que culmina numa ata, ela vai dar validade jurídica para a distribuição do lucro. Vai dar validade jurídica para a distribuição do lucro. Você distribui o lucro, registra isso na junta comercial e pronto, já tem validade jurídica. O que pode acontecer? Na distribuição do lucro, pode acontecer o seguinte, isso já aconteceu comigo, tá? Uma sociedade, 2 sócios, 50% do capital para cada um deles. O que aconteceu? Um sócio teve um problema sério de saúde na família, chegou para o sócio na reunião, gente, eu preciso de todo o lucro desse ano. Ano que vem, você leva todo o lucro. E assim foi feito, foi determinado. Os sócios registraram isso na ata, a ata foi registrada na junta comercial, demandou um certo tempo, o sócio que não recebeu distribuição de lucro caiu na malha fina. Adivinha por quê? A Receita Federal cruzou os dados do quadro de sócios e administradores, que é SA do CNPJ, identificou que ele tinha 50% de percentual de participação no capital social, entretanto, não recebeu nada de distribuição de lucro. Por quê? Aí, por isso que eu te digo que dá validade jurídica. A defesa foi plenamente na ata, ó, registramos uma ata onde os sócios deliberaram desta maneira, distribuição do lucro. Se não tivesse essa ata, meu amigo, até que nós pudéssemos explicar para a Receita Federal o que tinha acontecido, aí malha fina direto. Então, o que acontece? Problema de distribuição de lucro. Eu tenho uma amiga, a Lucia Young, da Reut,
ela ontem estava numa live, ela estava falando justamente disso. Gente, eu vou falar disso amanhã na nossa live do CRC. O que acontece? Por que ela estava falando sobre remuneração de sócios? A gente tem 3 tipos de remuneração e a maioria das empresas só faz 1 ou 2, no caso. Paga pro labore ou faz distribuição de lucro e a maioria delas não paga juros sobre capital próprio, não paga JCP. Por quê? Por mero desconhecimento. Então, o que acontece? Na parte de distribuição de lucro, temos um problema nisso? Temos. Por quê? Tem sócio que, para justificar patrimônio, para não justificar despesas dentro da empresa, diz, eu quero para o labore de um salário mínimo. A maioria dos sócios diz assim, um salário mínimo, a Receita Federal vai pegar a contabilidade, vai cruzar com os dados do imposto de renda da pessoa física, da DIRPF, vai olhar lá o quadro de bens que o sócio tem e vai dizer, meu sócio, como é que você tem tantos bens, casa de campo, casa de praia, todos têm 3, 4 veículos, como é que você consegue manter todos esses bens lastro, né? com um salário mínimo de prolabore? Então, a Receita Federal ela está fazendo esse tipo de cruzamento, ela está fazendo esse tipo de malha fiscal. Então, mas, Eloy, deixa eu pôr uma pimenta aí. Nossa, lá vem, pimenta. Vamos lá. Empresa com prejuízo pode distribuir lucro? Como é que é o negócio aí? Opa, engasgou. Engasguei. Como é que é o trem aí? Empresa com prejuízo pode distribuir lucros? Amigo, eu tenho sérios problemas para distribuir lucros, tá? Eu tenho 5 fatos que eu tenho que observar antes de distribuir lucro. O primeiro deles está na Lei 4.357. Primeiro, se a empresa... Essa lei é o artigo 32 da Lei 4.357. É uma lei antiguinha, é uma lei lá de 1964. Essa ainda está em vigor. E o que acontece nisso aí? Essa lei determina que se a empresa estiver em débitos com os tributos federais, imposto de renda, contribuição, PIS, COFINS, ela não pode distribuir lucro. Essa é a primeira coisa que eu tenho que observar. A segunda coisa é o regulamento, na verdade, o regimento da Previdência. É no decreto 4.729, lá de 2003, artigo 201. Está dizendo lá que eu não posso antecipar lucros. Na verdade, é o artigo que fala sobre antecipação de lucros. Que se for uma antecipação de lucro disfarçada, é uma penalidade que eu tenho e eu não posso distribuir lucros. Outra, a terceira, é Código Civil. Artigo 1009 do Código Civil, ele fala da responsabilidade solidária da distribuição de lucros disfarçados. O contador vai junto. E tem um detalhe. O que acontece nesse detalhe? A multa que a empresa vai pagar, na verdade, são 2 multas. A empresa paga a multa e quem recebeu o prolabore também paga a multa. 50% do total do que foi distribuído. Então, olha só. E a última coisa que eu tenho que observar na distribuição de lucros é no decreto 99.684 de 99. Artigo 50, que fala do FGTS. Se a empresa tiver débito com o FGTS, ela não pode distribuir lucro. Então, eu tenho que observar esses cinco fatos aí para poder distribuir lucro. Aí, tu vem me dizer que a empresa com prejuízo pode distribuir lucro? Caramba, eu vou te dizer logo, né? Ficar de olho fechado, não pode. Na verdade. Tá bom, mas não vamos deve, lá. Não deve, né? O regulamento do imposto de renda fala que como que a gente sabe se pode distribuir lucro presumido? Você pega a sua base de cálculo da presunção, menos o imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Aí eu tenho Esse é o limite para distribuição. Thiago? Então, assim, não, o que eu estou falando, Eloy, é porque, assim, a gente faz um movimento gigante de falar, olha, a contabilidade tem que ser entregue, é CD e tudo mais, mas a própria Receita Federal mastiga isso. E aí a empresa pode apresentar prejuízo contábil e distribuir lucros? Em regra, não pode. Não pode. Entretanto, a Receita Federal permite. Olha só, a Vera Dark está perguntando se tributos estaduais e municipais podem distribuir. A legislação ela só fala de tributos federais. Federais, previdenciários e o FGTS, é isso. Débitos federais, previdenciários e FGTS. Tá. Deixa eu agora, trazer professor, uma resposta. Rapidinho, abrir um parênteses aqui. Ponto importante que o senhor falou, Thiago Arantes, né? Sobre a substituição. De fato, principalmente, os escritórios de contabilidade têm essa dificuldade de fechar a contabilidade, né? Até maio do ano subsequente e enviar.
Isso é fato, né? Principalmente nos escritórios de contabilidade. E nesse Sim. caso, muitos contadores, eles confundem a substituição da ECD, não é? Confunde como se fosse uma outra obrigação acessória fiscal. Não é. Não é. Então, é uma das principais perguntas mais recorrentes é essa, né? Quanto à substituição da ECD. Então, é importante a gente frisar aí para os nossos colegas qual é o momento que a gente pode, qual é a situação, não é? Até para não se deparar mais com esse erro. Esse erro, Beleza. realmente, de fato, acontece muito. Beleza. Deixa eu só responder uma outra pergunta que o Anderson Silva tá assistindo nossa aula, hein, cara? Que isso, hein? Spider. Brincadeira. Eu brinquei demais com ele na aula do IPOG sobre isso. Bom, é o seguinte. Primeiro, só respondendo a pergunta dele antes da gente entrar. Ele perguntou se há diferença da multa entre os regimes de tributação. Não existe diferença da multa. Ela é uma só. É 5% por informação inexata, omitida ou incorreta. E aí eu vou pegar o gancho que o colega acabou de falar. Cara, você entregou a contabilidade incompleta, existe uma penalidade sobre informação inexata, omitida ou incorreta. Qual que é o valor? 5% sobre o valor que você deixou de informar ou que você informou incorreto. Tiago, entreguei a contabilidade só da metade do ano, então a outra metade inteirinha, 5% sobre os valores que deveriam ser movimentados. Tiago, mas é impossível de pagar essa multa. A legislação está dizendo isso pra gente, tá? Lógico que ela tem algumas limitações e tudo mais, mas é isso, basicamente. Bom, com relação à substituição, a Receita Federal buscou uma norma contábil que diz, olha, você não fez esse lançamento lá naquele período, você não vai abrir a contabilidade passada para fazer lançamento, você vai fazer agora, tratando como ajuste de exercício anterior. Basicamente é isso. E aí que entra a grande complexidade de tudo isso. Por quê? A gente é muito refém de sistemas. Nós somos muito refém de sistemas. Então, imagine, poxa vida, cara, eu não consegui fechar a contabilidade, entreguei ela capenga, faltando coisas de uma forma incorreta. Beleza, mas eu posso corrigir agora? Pode corrigir nesse ano. Só que na hora que você corrigir nesse ano, você vai ter que gerar um ticket dentro do seu sistema, um registro dentro do seu sistema, falando qual que seria a data correta. Porque a Receita Federal, na hora que ela receber desse ano, ela vai pegar esse lançamento e jogar para o passado, através dos sistemas dela. Então, a gente tem muita coisa aí que a gente é muito refém dos sistemas. Então, a questão maior e aí não é retificação, é substituição, que é o termo correto. Qual que é a diferença no final? Não muda nada, mas é o termo. Porque a Receita Federal não tem autonomia sobre a contabilidade. Quem tem autonomia sobre a ECD é os cartórios para as empresas registradas em cartório e a junta comercial para as empresas que são registradas em junta comercial. Então, automaticamente, a Receita é mais um receptor e guardador daqueles arquivos. Mas é lógico que ela tem muito interesse em tudo isso, porque a contabilidade é a mãe de tudo, né? Tudo que está no SPED fiscal está na contabilidade. Tudo que está no SPED de contribuições está na contabilidade. Todas as XMLs estão na contabilidade. Tudo do E-Social está na contabilidade. Tudo que é de movimentação financeira está na contabilidade. Então, ela tem tudo. Ela é a mãe de tudo. E esse que é o pensamento que eu poderia usar. Cuidado com a SD, que ela é a mãe de tudo, está tudo lá. E de lá saem os cruzamentos e os testes que o Eloy estava falando agora há pouco. Eu poderia usar, Tiago, e dizer assim que a receita, o SPED poderia ser resumido todo apenas na ECD. Só que aí eu geraria uma polêmica muito grande, principalmente com nossos colegas aí que trabalham nas secretarias da Fazenda, que dizem assim, olha, a gente precisa da informação bem detalhada da escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI e a escrituração fiscal digital das contribuições. Mas tudo é concentrado na contabilidade, gente. Então, a contabilidade é que geram todos os outros SPEDs. Por quê? No artigo 10 da Instrução Normativa 2003, agora bem recente, de janeiro, né? O que acontece lá? Está dizendo que o tal, está validando o compartilhamento da informação contábil entre os entes. O que acontece hoje? As secretarias das fazendas hoje estão se apropriando do conhecimento adquirido dentro da contabilidade para efetivar as fiscalizações para fazer cruzamento de dados. Então, hoje,
nós temos aí um problema muito sério que, eu posso dizer assim, que o governo decidiu robotizar algumas auditorias e nessa robotização os cruzamentos de dados foram acontecendo aí uma velocidade muito grande. A Vera está perguntando aqui no chat, no nosso bate-papo aqui, olha só, lucros do ano anterior, pode distribuir no ano que teve prejuízo? Olha, poder não pode, né? Porque quando eu posso distribuir lucro, preciso ter caixa. Primeiro, só posso distribuir lucro se eu tiver caixa, se eu tiver dinheiro no caixa. Se eu não tiver dinheiro no caixa, minha querida, fica um pouco difícil distribuir lucro. É mais fácil a Receita Federal entender isso como uma simulação ou uma simulação de dividendos ou prolabores disfarçados. Então, por que você teve prejuízo? Como é que você está distribuindo lucro? Então, fica aí. Na contabilidade, você pode registrar tudo. Né? Então, o que acontece? Para fins contábeis, para fins societários, até você poderia. Agora, para fins tributários, já estou indo lá para um caminho da SF, né? Para fim tributário, a Receita Federal diz, peraí, calma, distribuir lucro com o ano que teve prejuízo não é legal. Aí alguém está perguntando aqui para o Thiago, não seria melhor apurar ECD mensal e depois consolidar, Thiago? O que você acha dessa pergunta aí? Cara, é o recurso raiz, é meu amigo Raul Túlio, lá do Mato Grosso. Foi aluno meu Unipog também, hoje é meu amigo pessoal. Cara, a gente tem um problema cultural muito grande. Nós somos fiscalistas. Esse é o problema nosso. Então, a gente falar de contabilidade e assim, a gente está falando muito de distribuir lucro, disso, daquilo. A contabilidade é totalmente diferente, é por imposto de renda. A Receita Federal ainda está agarrada, apaixonada na contabilidade para calcular o imposto de renda. Mas, cara, a gente tem, devido ao IFRS, a equiparação padrão internacional, a gente tem uma infinidade de ajustes tributários. Na semana passada, eu dei uma palestra para a Comissão de Direito Tributário da OAB aqui do estado de Goiás, né? Sou de Goiás. E aí, eu dei uma palestra só para advogados. Aí eu montei um balanço patrimonial no Excel e falei, vamos conversar sobre esse negócio. Vocês entendem que você tem direito a crédito de PIS e COFINS sobre o estoque, não é? Só que pela norma contábil, o estoque tem já líquido dos impostos, acrescido do frete, acrescido de despesa de seguro disso. Se você tiver um AVP, você tirou. Se tiver uma perda estimada de provisão para perda de estoque, está reduzido o valor. Então, gente, a gente tem que... Só saindo um pouquinho aqui da casinha, cara, é uma evolução assustadora a qualidade de uma contabilidade equiparada a um padrão internacional. Então, a Receita Federal tem que esquecer a contabilidade para fins de apuração de imposto de renda, criar um critério e seguir nesse formato. E a gente falar de lucro real é um absurdo. De lucro real não existe nada. Você pega o lucro real, dá prejuízo, e o lucro contábil é lucro. Né? E são coisas totalmente diferentes. Né? A contabilidade não serve mais de base de apuração do imposto de renda, que é a grande aberração, que aí, quando vai para a SF, vira uma loucura sem fim, né? Bom, mas deixa eu trazer um outro pensamento aqui, que eu acho que é importante, da grande mudança que vem acontecendo na ECD, e aí eu quero fazer um parênteses muito grande, que a ECD e a SF, casalzinho da novela da Globo ali, vem andando junto já tem um bom tempo, e um movimento muito grande que está acontecendo, não só a amarração de uma com a outra através do plano de contas referencial, mas o grande problema aí que a Receita Federal tem acompanhado é a transição de um exercício para o outro. Então, a gente já tem aí dentro da SF, recuperar a SF anterior, recuperar a ECD do ano. Quando chegou agora, no ano passado, a gente já tinha que recuperar a ECD do ano anterior. Esse ano foram inseridos mais registros que serão recuperados, que é o plano de contas contábil do ano anterior, o plano de contas referencial e a indicação de aglutinação, que é o link do plano de contas com balanço. Isso quer dizer o quê? Não tem aquele negócio de morrer um ano, começa outro. A Receita Federal vem barrando isso. Então, houve troca de contador na virada do ano. O contador registrava contas a clientes, uma conta para cada cliente. Quando chega no outro contador do ano seguinte, ela lança numa conta só. Clientes diversos. Pode fazer? Pode, desde que os lançamentos estejam todos abertos. Aí, os mecanismos de sistemas, na hora que você joga uma ECD e recupera a outra, vai dar problema. Na hora que você recupera a SF anterior, vai dar problema. Então, a continuidade dos números hoje é o grande problema que a gente tem. E aquele negócio
dormiu um ano, acordou outro. Não é assim que funciona. A coisa vai se arrastando. Semelhante ao que a gente tem do crédito PIS, COFINS, né, SPED contribuições, que vai de um período para outro. O crédito CMS, IPI, do SPED fiscal, que vai de um mês para outro. A Receita Federal está monitorando e cada vez mais tem evoluído. Volto a falar, o layout da ECD é muito simples. Entretanto, pelo que o colega falou, dos escritórios de contabilidade, e não é uma realidade só de escritórios. A gente não pode pensar que as empresas grandes são perfeitas. Eu costumo falar que quando maior a empresa, maiores os problemas. Não pensem que é uma coisa só de empresa pequena, problema. Empresa grande tem problema e tem problemas gigantes. Você assusta, tá? Não pensem assim. Mas o que a gente tem que ficar, e hoje aqui do recado que a gente tem que ter da ECD é segurança na qualidade da informação. Eu gosto de, toda vez que sai o layout novo da ECD, no manual lá, nas últimas páginas, tem um texto que chama, deixa eu até olhar aqui, que eu recuperar ele aqui, que ele fala assim, ó, mudanças ocorridas, alterações em relação ao layout 8, ou seja, alteração em relação ao layout anterior. Já vem marcadinho de amarelo. O que você precisa fazer? Vai neles, que aí você vai ver exatamente o que você precisa correr, que mudou do ano passado para esse ano. E o layout já sai antes, cara, não sai perto de maio. Nós estamos aí, ó, começando o mês de abril, faltam 2 meses para a entrega da ECD, digamos, o prazo final. E o layout já está aí, já tem um bom tempo, né? Então é isso que a gente tem que pensar, né? Saiu de janeiro. Então, trabalhar já nisso. E aí volto a falar, gente, contabilidade, ela tem que ser o quê? Acompanhada. Para mim, todo mundo me pergunta, Tiago, qual que é o melhor critério de apuração do imposto de renda? Lucro real anual, porque todo mês tem que fechar a contabilidade. Na hora que você fecha a contabilidade todo mês, vai acabando essa história de problema jogado, contabilidade que não fecha, apurar imposto como presumido só pela receita ou pelo caixa, não está correto. Lógico que pode ser o melhor para a empresa? Pode, cara. Não estou falando que está certo ou errado fazer isso, mas do ponto de vista da contabilidade, isso gera um prejuízo gigantesco para a contabilidade. Tá bom? Professor Eloy. Pois não, pergunte. Diga lá, meu irmão. O ponto importante que o senhor citou é justamente do artigo 10 da Instrução Normativa 2003, não é? Que é interessantíssimo, como é algo que veio agora nessa Instrução Normativa, é interessante a gente falar um pouco mais para os colegas, qual o impacto que isso vai trazer, não é? Até uma forma de alertá-los, né? Como eles devem comunicar aos clientes, né? Como é que eles podem esclarecer essa novidade, né? Então, eu vou ler aqui o caput do artigo, até para ficar mais fácil do senhor falar um pouco mais, não é? Então, no caput do artigo 10, diz, ó, os usuários do SPED, a que se refere o artigo 3º do Decreto 6.022, terão acesso às informações relativas à ECD, disponíveis no ambiente nacional do SPED. E esses usuários, né, professor, que ele cita no artigo 10, é justamente o quê? A própria Receita Federal, né, as administrações tributárias estadual, do Distrito Federal, dos municípios, os órgãos e as entidades da administração pública federal, direta e indireta, ou seja, todos esses órgãos, né, eles podem agora consultar as informações da pessoa jurídica através do SPED contábil, não é isso? Exato. Então, o que acontece aí? A informação está aberta para todos os usuários que fazem parte lá do SPED. Então, o que acontece com isso? Se você faz o ICMS-PI, assim, tem problemas, compra com nota, vende sem nota, aí teu estoque dá um problema sério para fechar, essa informação ela vai ser, com certeza, vou usar um termo que talvez não deveria usar, mas ela vai ser arrastada para dentro da contabilidade cheia de erro. Teu estoque vai estar todo cheio de erro. Então, o que acontece? A Receita Federal ela vai compartilhar uma informação com as secretarias das fazendas. E vão pegar essa informação contábil, e a gente tem colegas, professores, ao qual nós fazemos parte dessa equipe de professores, que são fiscais, eles trabalham na Receita Estadual. Aí em Goiás, por exemplo, tem o João Arlindo. Aí no Ceará, não conheço ninguém, mas em Goiás também tem Bruno Massal. O Alexandre Alcântara. Alexandre Alcântara, lá na Bahia. Deixa eu só te cortar um negócio aqui rapidinho. Eu e o Alexandre Alcântara já fomos 2 vezes dar treinamento para os auditores da Cefaz do Tocantins. O foco era contabilidade e ECD. Eu dei aula para eles sobre ECD. Negócio. O Danilo também já veio aqui no Pará dar esse treinamento também para os auditores daqui do Pará.
Então, o que acontece? As secretarias das fazendas, elas descobriram que a informação mais precisa, mais rica, está lá na contabilidade. Então, elas estão extraindo da contabilidade informações para cruzar com base de dados que elas já têm, para ver se isso está certo, se isso valida. Porque se não validar, fica mais fácil de eu autuar, fica mais fácil de eu lançar um auto de infração. Então, o que acontece? Desde lá da sua criação, do decreto 6.022, o SPED já vinha com essa proposta de compartilhamento de informações entre os entes federados. Isso já tem um certo tempo. Só que agora os entes federados eles começaram a tomar começaram a se apropriar da informação contábil para cruzar dados. Então, isso aí faz com que a gente tenha um problema um pouco maior. Por que a gente vai ter um problema um pouco maior? Porque a minha contabilidade tem que estar correta. Na verdade, o contador hoje não pode mais errar, que um erro custa muito caro para o contador. Um erro custa aí, não é só financeiramente falando, é profissionalmente falando. O erro contábil, nossa senhora, profissionalmente a tua imagem ela fica muito destruída, podemos dizer assim. Então, o contador não pode errar e tudo demanda da contabilidade, né? Na contabilidade cabe tudo e mais um pouco. O grande problema é que hoje nós temos uma contabilidade societária, que está suportada lá pelas normas internacionais de contabilidade desde 2008, onde nós tivemos um problema muito sério em 2008 para fazer a adoção do padrão IFRS. A Receita Federal, em um primeiro momento, não entendeu o padrão IFRS, que ela disse assim, 2008 eu quero balanço de acordo com a Lei 6.404, lá de 76. Receita Federal queria um padrão e a societária queria outro. Então, a Receita Federal disse assim, eu quero entender primeiro esse negócio de essência econômica sob forma jurídica. Ela veio entender isso em 2014, mas lá em 2009 ela disse assim, Lei 11.941, vou criar RTT, né? Eu vou criar aqui um regime tributário transitório para dar uma normalidade aqui para que você consiga expurgar da contabilidade essas diferenças de adoção inicial. Então, isso foi um certo problema também. RTT foi um problema. Sofremos nesse período. RTT e o F-Code, gente? Alguém sabe fazer esse negócio? Ave Maria. Ele surgiu, morreu, existe. O F-Code, eu acho que ele é filho da DOAR. Ele é filho da DOAR. Porque ninguém nunca entendeu aquele negócio. Eu costumo dizer que a Receita Federal veio entender a essência sob forma em 2014, com a 12973. Que ela nos deu segurança jurídica com a 12973. O primeiro artigo dela ainda diz assim, as alterações, a partir de agora vocês vão tratar com as alterações de vigor desta lei, 12973. Então, a 12973, quando ela entendeu o conceito de essência econômica sob forma jurídica, ela modificou até o conceito de receita. Eu posso dizer assim que ela colocou na potência máxima o conceito de receita. Tudo que entra no teu caixa é receita. Nem tudo vai ser tributado, mas tudo que passar pelo teu caixa, ou seja, a partir de então, da 12973, lá de 2014, a Receita Federal ela começou a olhar com muita propriedade para o caixa da empresa. Aí a colega está perguntando aqui de novo, a empresa não teve prejuízo, mas ela não tem prejuízo. O prejuízo é econômico, prejuízo não é financeiro. Ela pode ter disponibilidade financeira, legal, está lá com a sua disponibilidade de caixa e equivalente de caixa com saldo bom para pagar prejuízo, para distribuir lucros, mas ela teve prejuízos. Então, não vou dizer que não pode, não se recomenda distribuir lucros no momento que você teve prejuízo, não é recomendado. Não é um impedimento, é uma recomendação. Não se recomenda que você distribua lucros no momento que você está tendo prejuízo, ok? Então, o que Eloy, acontece? também, só um parênteses, professor Eloy, a gente também está acostumado, né, com aquele acúmulo de lucro, de resultado positivo, de não ser distribuído no período. Né? É um problema. Pois é, então a visão de muitos de nós realmente é esse acúmulo que tem e posteriormente, se tiver um prejuízo, né, e na absorção desse prejuízo ainda sobrar lucro, aí pode se distribuir. Eu acho a visão que... É isso aí. O que acontece? Isso vem lá da Lei 6.400, da Lei 11.638, 2007. A 638, né? Isso. O que acontece? Com a 638, porque o impacto da 638 foi nas sociedades anônimas, então o que acontece? Disse assim, amigo, não pode mais ficar com lucro, não.
pega todo o lucro, constitui as reservas que estão, a estatutária, legal e as demais reservas que foram possibilitadas, distribui todo o lucro para o acionista. Então, aí o acionista começou a ficar mais feliz. Por quê? Porque não existia mais aquele comprometimento de guardar o lucro, deixar lucro acumulado na sociedade anônima, principalmente capital aberto. Agora, isso não se reflete nas empresas limitadas e nas demais empresas. Por quê? Porque nós ainda temos uma prática recorrente de deixar reservas de lucro lá. A legislação é clara, ela diz que você tem que, do lucro do exercício, determinadas as reservas legais e estatutárias, você tem que distribuir o lucro entre os acionistas. Aí entra naquela máxima, eu sou lucro presumido, não faço contabilidade, registro só livro caixa. Então, eu tenho a regra da presunção, que o Thiago falou ainda agora há pouco. E se eu distribuir a mais do que a regra da presunção? Estou obrigado a fazer a contabilidade. Mas assim, o Eloy, a contabilidade todos têm que fazer. A única pessoa jurídica que não faz contabilidade é o MEI. Isso é claro, isso é fato. Mas aí, né? O que acontece? A questão, do meu ponto de vista, contabilidade não é Receita Federal que define e estabelece normas sobre contabilidade. Receita Federal é um usuário da contabilidade. É isso que tem que ficar claro na nossa cabeça hoje. Ele é um usuário, só que devido ao SPED, ele é um usuário que tem grande influência. Porque a contabilidade é cada vez mais regra e necessária para que a gente elabore a CF. E a Receita Federal ela é tão inteligente que todos os gargalos que poderiam ficar na mão dela, ela utiliza a norma contábil para forçar que a gente faça as coisas da forma correta. E ela até tira o pé daquilo que ela entende que não deveria. Por exemplo, plano de contas referencial. Não é obrigado você pôr na ECD. Então, ela não está mudando uma regra da ECD. Ela segue exatamente a regra de histórico, a regra de balancete, a regra da qualidade contábil, a regra de encerramento de exercício. O exercício, qual que deve ser encerrado? O exercício encerra em 31 de dezembro. Mas as empresas do lucro real trimestral falam que tem que ter o balanço no final de cada trimestre. Beleza, pode pôr na ECD o balanço no final de cada trimestre. Se você não quiser, dentro da SF, você faz isso, porque lá tem balanço patrimonial e DRE trimestral. Então, a Receita Federal, ela obedece, se a gente parar para pensar, ela obedece tudo que o Código Civil, a Lei 6.404 e as normas brasileiras de contabilidade estabelecem. Ela aceita, ela acata e leva na íntegra. A pancada come é dentro da SF. Porque se você não tem uma contabilidade qualificada, aí é onde a Receita Federal vai em cima. E aí, ela, como órgão que tem por direito utilizar a contabilidade e dentro do entendimento deles, eles julgarem que a contabilidade é imprestável, eles vão bater na forma da tributação. Ele não vai falar rasga o seu diário, ele não vai falar cancela o seu termo de abertura e de encerramento. Ele não faz isso. Ele vai nas prerrogativas da norma dele. Então, isso é fantástico, isso é fantástico. E a gente tem que ficar muito claro na nossa cabeça, a contabilidade é soberana, mas a Receita Federal, através de toda a sua inteligência, ela utiliza muito bem a contabilidade. Isso é fantástico. O que o Eloy falou, quando veio a Lei 11.638, a Receita Federal falou, meu Deus, eu não entendo nada desse negócio. Faz assim, desfaz o que você está fazendo aí e refaz de novo, do jeito que eu sempre gostei. Então, a legislação tributária exige isso. E aí, na hora que a gente busca as alterações da 11.638 e a 11.941, ela fala assim, olha, ninguém muda a contabilidade conforme ele quiser. Se você quiser algo diferente, faça nos seus livros à parte. Aí, a Receita Federal estudou, lançou a 12.973 e meteu a SF em cima da gente. Que aí ela cumpriu exatamente o que a 11.638 e a 11.941 diz. Isso é fantástico da parte deles. E é uma das declarações mais inteligentes. É impressionante a qualidade, a inteligência, tudo que eles fizeram foram muito bem feito. Muito bem feito. E acabou que as próprias normas, os mecanismos contábeis amarrou as empresas a ter uma contabilidade de forma qualificada. E aí a gente tem que dar graças a Deus hoje que não existe auditor e fiscal suficiente
para agir em cima das empresas. E aí eu falo, vou dar um exemplo para vocês. Eu fui fazer um trabalho numa determinada empresa, em que essa empresa tinha 5 anos que não pagava nem o imposto, nem FGTS. Aí você fala assim, meu Deus, mas a Receita nunca fez nada. E numa reunião que eu tive com... Era um grupo de investidores que queria comprar essa empresa, e aí eles pediram para fazer um mapeamento. Aí a gente sentou junto com um delegado da Receita. Ele virou para nós e falou assim, cara, é o seguinte, eu estou segurando isso aqui para não ir para o Ministério Público. Porque se for, a Receita Federal vai fazer... o que o Ministério Público vai fazer? Vai executar a empresa, vai tomar os ativos. Ela vai cobrir o rombo tributário, vai. Só que são 300 famílias que vão ficar sem emprego. Quer queira, quer não queira, são 300 famílias recebendo salário. Então, a gente tem um lado perverso do fisco, mas a gente tem um lado muito interessante também. E aí, outra coisa, eu duvido que muitos contadores tenham o mesmo conhecimento de IFRS, das normas brasileiras de contabilidade, como a Receita Federal tem. Olha o plano de contas referencial e suas observações. Aquilo é o melhor livro que a gente tem de IFRS. Partiu de onde? Da Receita Federal. Então, isso a gente tem que dar parabéns para eles. É tudo muito bem feito. É tudo muito bem feito. E a ECD, não tem nada que esteja na ECD que não está previsto nas normas brasileiras de contabilidade, na Lei 6.404, né? No Código Civil. E a contabilidade é respeitada dentro da ECD. A Receita Federal utiliza, através da influência na SF, para o quê? Para fazer aquilo que ela precisa fazer, ou aquilo que ela entende que ela deve fazer, dentro das prerrogativas dela, né? Beleza? Costumo dizer, professor, que a SF é uma das declarações mais inteligentes da Receita Federal, né? Assim, do projeto SPED. É uma das mais inteligentes, porque, se a gente observar bem, ela é 4 declarações dentro de uma, né? 4 informações dentro de uma. É muito complexo, então... E agora um ponto que é legal, que assim, ela é muito bem feita, é muito amarrado, adição, exclusão, parte A, parte B. Bicho, não tem ninguém qualificado para conseguir olhar uma SF e falar aqueles ajustes societários todinhos que são feitos. Quanto que é, quanto que não é, deve acontecer. Não estou desmerecendo, não. E outra, dependendo do fiscal que vinha auditar e começar a criticar os ajustes societários que eu estou adicionando e excluindo, eu vou pedir para o cara me mostrar o CRC. Porque eu sei que tem muito auditor que não é contador. E se eu olhar e falar assim, bicho, você não é contador, você não pode discutir contabilidade comigo. Mesmo que eu não saiba nem o que eu estou fazendo, pelo menos. Eu vou uma confusão grande. Mas, e é verdade, gente. Tem uma pesquisa que diz que 63% dos ajustes societários que são gerados, adições e exclusões, que carrega para a parte B e realizam em exercícios seguintes, não tem gente capacitada para poder efetivamente validar. Então, a Receita Federal tem que cair agora. Ela criou todo o movimento, fez tudo isso, agora está na hora dela pôr a mão na cabeça e repensar e falar assim, bicho, esse tal de FRS não é para mim, não. Deixa eu criar um modelo específico de apurar imposto de renda e contribuição social e que essa contabilidade viva o mundo dela de forma feliz, né? É uma opinião minha, tá? Eu vou te dar só um exemplo, Tiago. AVP. AVP pode ser adição e exclusão ao mesmo tempo, cara. Nossa, você tem AVP de contas a receber, contas a pagar, estoque mobilizado. Pois é, aí começa. Se eu fizer um ajuste ABJ, piorou também, cara. Então, eu tenho lá os CPC 12, CPC 46. Nossa, isso vai dar um rolo danado que... Já está dando. E agora, a gente, para chegar nesse patamar que nós estamos hoje, né, de SCD e SF, né, as informações da SF são aproveitadas, né, vindo da ECD. Eu lembro que para a Receita Federal chegar até esse ponto, ela sofreu, como também nós sofremos, né? Como citado aí pelo professor Eloy, naquele regime tributário de transação, tinha o FCONT, né? Tinha a DIPJ que a gente preenchia manualmente ali, né? A DIPJ então foi uma ganhou essa maturidade, né? E justamente, aí foi criado a SCF aí, puxando essas informações da ECD. Né? Hoje, realmente, a gente vive, pode-se dizer, não é mais fácil, né? Mas a gente vive momentos melhores do que aquele momento de transição, né? Do passado, da antiga, pode-se dizer, contabilidade, parte tributária e tudo, e agora nessa unificação, nessa conversa mais harmônica que ficou do societário com o fiscal, né? Meus amigos,
Tem umas perguntas aqui que tá aguardando aqui, mas eu vi que o papo estava muito bom e um papo nível avançadíssimo aí, né? Mas tem algumas perguntas básicas, né, que o pessoal manda por aqui e que eu gostaria de frisar elas. Mas antes de frisar, eu gostaria de agradecer novamente aí a presença de todos. Eu vi aqui que tem muitos dos nossos alunos, profissionais do CRC também. A nossa vice-presidente de desenvolvimento, a Augusta, também estava aqui participando. E, é claro, agradecer primeiramente aí os nossos convidados. Bom, pessoal, o nosso horário, não sei se vocês observaram, quando o papo tá bom, corre rápido demais, né? Então, já passou um pouquinho aqui 1 hora, mas o Instagram, ele teve umas novidades aí, né? Inclusive, agora pode participar 4 pessoas e ele está segurando um pouquinho mais. E aí eu gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados, que já estão passando aí um pouquinho do prazo aí com a gente. Eu gostaria de pedir mais alguns minutos de vocês para a gente poder tirar algumas dúvidas que o pessoal mandou aqui, tranquilo? Beleza, vamos lá, ué. Se eu não souber, eu vou responder. São dúvidas básicas, né? Mas que sempre acontece, né? O pessoal confunde muito, Tiago principalmente, professor Eloy, a questão da obrigatoriedade de ECD, né, para lucro presumido. E aí confunde muito aquele conceito. Eu estou falando de obrigatoriedade de contabilidade ou obrigatoriedade de ECD? Que aí eu vi que vocês já falaram um pouco sobre isso. Então, eu gostaria que vocês fizessem um paralelo na obrigação da ECD para as empresas do lucro presumido, que entrou também naquela questão da distribuição de lucro. Pode ser? Pode ser, pode deixar. Eu vou falar a parte simples e o Eloy falar a parte complicada, tá? É assim. Na verdade, a contabilidade é obrigado para todo mundo. Isso é fato. A Receita Federal fala assim, olha, quando que a empresa é obrigada a apresentar a ECD para o lucro presumido? Quando ela distribui lucros acima da presunção. Quer dizer o quê? Acima da base de cálculo da presunção, menos os impostos. Você vai pegar, qual é o valor da presunção? O que é a presunção? Se é uma empresa comercial, deu um faturamento de 10 milhões. Você vai pegar 10 milhões vezes 8%, achou a presunção, que é a base de cálculo, que é o que ele presumiu como lucro. Desse valor, você tira o imposto de renda, a contribuição social, PIS e COFINS. Você achou um número, distribuiu lucros acima desse valor, está obrigado a entregar ECD. Distribuiu abaixo, não está obrigado. Aí que vem o grande gap. Tiago, a empresa distribui lucro no dia 1º de janeiro. Ela não distribui lucro em 31 de dezembro. Então, em regra, naquele ano, ela não estaria obrigada à entrega da ECD. Aí tem uma solução de consulta, eu esqueci o nome dela, acho que é 123, de 2017. Acho que é 425. 425, isso, desculpa, isso mesmo. 425. A 425. Ela fala assim, olha, você vai ter que separar os lucros por ano. Então, olha, esse lucro aqui é de 2014, esse é o 15, esse é o 16. Ninguém controla lucro desse formato. Nunca foi falar disso. Agora, ela surgiu com essa sistemática. E ela tem um exemplo. Assim, lá em 2019, né, a empresa resolve distribuir o lucro, mas o lucro é de um exercício para trás. E tem que comparar com o exercício para trás. Naquela data não apresentou ECD, então tem que apresentar agora. Beleza. Quer um outro exemplo? Nesse mesmo cenário, você assumiu a contabilidade agora, em 2020. Em 1º de janeiro de 2020. O cara tinha 10 anos de lucro acumulado presumido. Nunca mandou ECD. Ele resolveu distribuir tudo agora. Aí cai no seu colo o quê? Tem que apresentar as ECD dos exercícios anteriores, tudinho. Aí você fala assim, não, mas peraí. ECD é do outro contador. Liga para o outro contador. O cara, na hora que ele começou a mandar SPED, ele ficou doido, se suicidou, pôs fogo nos computadores dele, tudo sumiu com os dados. E aí? É uma aberração, gente. É uma aberração isso aí. Então, assim, volto a falar. Se você me perguntar, Tiago, o que você acha? Tem que apresentar todo ano ECD? Cara, se as empresas ficar apresentando ECD todo ano, é fratura exposta, que a qualidade das contabilidades são muito ruins. Mas e aí, Tiago? Não tem uma fórmula mágica. A fórmula mágica é a mudança cultural, contabilidade com qualidade e fazer o negócio certo. E aí, essa questão do presumido é uma bomba relógio. E aí, vista grossa em cima de vista grossa. Pelo menos é o que eu vejo hoje. Então, a Receita acaba que hoje, o que está acontecendo muito no lucro presumido? Ela está validando ali a receita para ter uma segurança e tudo mais. E aí, quando entra em alguma informação diferente, ela faz exigências
específicas. Então, a norma é isso, é quando você distribui lucro acima da presunção menos dos impostos, tem essa incógnita da solução de consulta 425, mas, né, e assim, ninguém fica perguntando demais, não, porque se você perguntar demais para a Receita, ela vai falar o que ela acha que ela deve fazer, né? Então, tem umas soluções de consulta, igual aquela questão da SCF. Ah, SCF, você pega a base de cálculo do imposto lá para poder calcular a multa, o lucro do exercício. Ah, e se não teve lucro nesse exercício? Pega o do ano passado e atualiza pelo Selic. E se nunca deu lucro? Fecha a empresa, né, gente? Pega Mas, o assim, capital social, são muitas faz correção coisas que geram monetária. problemas. Oi? Pega o capital social e faz correção monetária. Desde a data da Constituição. Olha aí. É uma das regras para arbitramento, né? Quando a receita é desconhecida. Dentre eles, o mais clássico é o do capital social. Desde o momento da Constituição, traz pela correção monetária até os dias atuais para determinar a base de cálculo. Que é um absurdo também, né? Que é um absurdo. Então, assim, Danilo, de uma forma bem objetiva, a regra é essa, mas a gente tem alguns intempéries aí no meio do caminho, né? E no caso, né, Thiago, também é a questão do livro caixa, né? Para quem não entregou mais o livro caixa, aí já não seria a contabilidade, né? Porque a contabilidade, em tese, todo mundo tem que ter contabilidade, né? Mas para efeito da Receita Federal, não teve a contabilidade, tem que manter o livro caixa, não é isso? É isso para as empresas que têm uma receita a partir de um determinado valor, lá na SCF, tem que apresentar o livro caixa. Ainda tem que mandar, né? Ainda tem que mandar, e aí é um formato totalmente diferente do resto, que é a Receita Federal. Os SPED é tudo separado por pipe, o livro caixa é separado por ponto vírgula, e aí entra um monte de outros problemas. E outra, gente, aí o livro caixa, ninguém sabe responder direito como é que faz livro caixa, se é só caixa, se é banco. Aplicação de liquidez imediata entra, a contabilidade entende como caixa, equivalente caixa e disponibilidade, é esse valor, o que é. Aí entra um monte de outras confusões que a gente tem a respeito disso aí, sabe? Então, gente, de verdade, o presumido, quando a gente fala de ECD e ECF, é uma confusão. É uma confusão, sabe? E aí, complementando, professor Thiago, complementando essa pergunta ainda, do lucro presumido, uma pergunta muito recorrente. Lucro presumido, eu encerro trimestral ou anual? Qual o correto? Gente, contabilidade encerra em 31 de dezembro. Aí que entra o grande problema. Ah, mas o meu sistema, se eu encerrar em 31 de dezembro, não vai gerar ECF. É um problema do seu sistema, tá? Mas eu vou dar uma dica para vocês. Encerra anual, faz ECD. Na hora de fazer ECF, desencerra o anual, encerra trimestral, gera o arquivo. Deu tudo certo. Desencerra trimestral, encerra anual e fecha essa contabilidade. E reza e envia. Então, aí você fiz também daqui. São coisas, gente, são muitas coisas. E, Tiagão, e assim, só reafirmando o que o nosso colega Thiago está falando, é a pura verdade. Na prática, a gente faz isso mesmo. Encerra, desencerra, até casar toda a formação, auditor ia torcer para validar e mandar. Não, esse negócio é tão engraçado, porque a legislação, antes da vinda da SF, a legislação do imposto, lógico que com a chegada da SF, a gente tem lá o balanço patrimonial e a DRE dentro dela, tirou aquela obrigatoriedade das empresas do lucro real trimestral levantar o balanço e a DRE e anexar no final, né? Quando não tinha SF, aí a gente fazia SCD, aí precisava pôr os balanços trimestrais. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, cara, a empresa era gigante. Aí o que a gente precisava fazer para gerar os balanços trimestral? Eu gerava a minha SCD anual, validava, testava. Aí eu desfazia o encerramento anual, morrendo de medo de não dar problema na base de dados. Ou então a gente jogava para a base teste. Aí desfazia o encerramento anual, fazia os trimestrais. Aí ia lá dentro do TXT, arrancava os balanços trimestral dos TXT de trimestre, colava no anual, mandava validar, ela falava que estava dando número de erro, de linha, aí corrigia os números de linha, validava o arquivo e mandava. Aí voltava para o sistema, desfazia o trimestral, fazia o anual, conferia, porque aí a gente atendia as demandas para ficar... Dá certo. Gente,
Era muito trabalho. Eu lembro que para fazer ECD nessa empresa era 3 dias, só que esse negócio desencerra, encerra, desencerra, encerra. Aí no meio do caminho caía energia e perdi os dados, tinha que reprocessar a contabilidade inteira. Então, assim, quem está no dia a dia. Eu estava com medo, Thiago. Aí eu volto a falar da minha primeira fala. No primeiro ano desculpa a expressão, foi uma merda, deu trabalho pra caramba. No segundo ano, a mesma coisa. Aí quando para o seu segundo ano, eu falei, gente, eu vou anotar tudo isso aqui. Quando chegar o ano que vem, eu vou lembrar que eu tenho isso anotado. Aí na hora que chegou no ano seguinte, eu tinha todo o manualzinho, dito e feito. Aí me ajudou demais. Então, assim... E nessa brincadeira toda... Sim. Nessa brincadeira toda, né, Thiago? É torcendo para não surgir uma versão enquanto você está fazendo tudo isso, né? Uma versão nova, né? Ainda bem. A ECD tem menos isso. O F-Conte, você falou um negócio, Danilo? O F-Conte teve uma situação muito engraçada. O último ano do F-Conte, no último dia da entrega, saiu uma versão, não sei o que lá, sei lá, B. Letra B no final. Tinha A, de repente saiu a B. E aí, meu irmão, tinha um erro que na versão A estava dando e eu não conseguia entregar. Aí eu fuçando na internet, os caras mandaram um link. Você não achava em lugar nenhum no site da Receita esse link. Mas tinha esse link. Aí eu fiz o download dessa versão, instalei e deu certo. Cara, mas deu certo. Lá que eu falei, deu erro, eu mandei esse negócio, mas nunca mais. Mas até hoje, assim, a única informação que eu tenho é que é um link obscuro que apareceu e não tinha no site oficial, sabe? E essa questão de layout, de versão, é tenso, cara, porque ele vai e pá. Mas o bom é que, pelo menos, algumas coisas que vão acontecer no meio do caminho ali, que resolve. Por exemplo, tinha um cliente meu que estava com um problema de muitos erros. E ele me ligou, falou, Thiago, pelo amor de Deus, eu não consigo saber o que é isso e tal. Aí eu falei, manda o arquivo. Aí do que eu mandou o arquivo, aí eu olhei, fiz a versão do último download, não deu erro. Aí eu liguei para ele, falei, irmão, tem um negócio esquisito aí. Ele falou, por quê? Porque não tem erro. Ele, não, mas tá aqui, tá... Resumindo, era questão de layout, de versão. Layout não, de versão. Então, tem que ficar ligado, que nem sempre uma versão nova vai ser um problema. Ela pode vir corrigir algum problema, né, que tenha no PGE, né, que é antigo PVA. E esse tipo de bate-papo, né, esses cursos que a gente passa, né, essas palestras, é que ajuda a gente a resolver na hora que tem esses buchos, né? A gente liga para os universitários, né, para poder resolver esses problemas. Não, e assim... O Samuel colocou até aqui, voltando aí para a mesma pergunta, sobre o lucro presumido. Ele está perguntando aqui, o problema é que nos encerramento anual, ou é o lucro presumido ou prejuízo, nós encerramos trimestrais. Pode apresentar os dois, assim teremos erro no SF. É aquela questão de apresentar o trimestral e o anual. Porque, na verdade, até isso aí é uma coisa que tá bem batida, porque o encerramento é anual. Vai ter gente que vai brigar comigo, não vai aceitar, vai falar que eu tô errado, que eu tô maluco, porque se não fizer desse jeito, não vai dar certo. Mas existe toda uma orientação dentro da SF para você corrigir no K155, no K355, e, consequentemente, o 56, o K156 e o K356, a questão do encerramento sendo trimestral. O encerramento contábil, ele é anual. Se você buscar a Lei 6.404, ela fala que, em regra, o exercício social finaliza em 31 de dezembro. Pode ter algumas empresas que encerram em exercício diferente, mas tudo isso é muito bem tratado dentro do manual da ECD, tá? Bom, fiz o encerramento 31 de dezembro. Minha contabilidade é trimestral. Cara, você vai ter que ajustar trimestralmente. E aí é uma bobagem, desculpa até a expressão, é uma bobagem tão grande que se o seu lucro real é anual, você tem os encerramentos como se estivesse encerrando no final de cada mês acumulado. Então, tudo isso já acontece, tá? Então, a regra volto a falar, contabilidade soberana, a ECD, olha, para a Lei 6.404, Código Civil, Normas Brasileiras de Contabilidade. A Receita Federal é um usuário dela e traz isso para dentro da SF. O grande problema é a gente querer antecipar dentro da ECD problemas dentro da SF. A gente não pode deixar a contabilidade mal estruturada que vai gerar um problema. Tanto é que a Receita Federal, na hora que você vai fazer uma SF, você pode recuperar a SF do ano anterior para trazer um mapeamento de contas referenciais, traz os saldos.
Porque ela utiliza a sua contabilidade como base, mas ela olha do exercício anterior para fazer alguns mapeamentos. Então, a gente tem que ficar muito atento. Volta a falar, a contabilidade é soberana. ECD segue o quê? Normas de contabilidade, não normas tributárias. É importante também segregar que o que ECD é uma obrigação societária, contábil. SF é tributária. A gente tem que começar realmente, na verdade, separar essas duas coisas. Bom, eu vou até fazer... Legal, Larissa, você ter falado, cara. Quem que assina ECD? Quem assina ECD é conforme contrato social, as suas procurações dentro da junta e contador. Se quem assina perante o contrato social é diferente do procurador lá dentro da Receita Federal, a SF é um que assina, a ECD é outro. Se na ECD, no contrato social, fala que os 8 sócios respondem em conjunto, vai ter que ter o quê? 8 assinaturas lá dentro de sócio. Aí você fala, mas tem que definir um representante. É só porque se tiver algum problema, é saber para quem liga. Mas é o contrato social ou então as procurações registradas em junta. Tiago, mas aqui, ó, eu mandei a ECD com a assinatura de um cara que não está no contrato social. A Receita Federal recebeu. Recebe, porque a base delas não está interligada com a da junta. Não está interligada com a da junta. Aí, quando você for auditado, o que a Receita Federal vai pedir? Por favor, o contrato social. Aí, no contrato social, vai estar falando que uma pessoa que assina sobre igual contrato não assinou seu ECD. A Receita Federal vai falar, olha, ela pode agir de boa fé, falando assim, olha, a gente identificou que a sua ECD está assinada por uma pessoa que não é representante legal, conforme estatuto, contrato social, sei lá o que quer que seja. Corrija isso. Ou então ela pode chegar e arbitrar. Contabilidade imprestável. Você entregou a contabilidade que não vale nada, que a pessoa que está assinando não tem responsabilidade sobre ela. Então, a gente tem que observar isso. É um ponto de extrema importância. Muita dúvida, muita dúvida. Quem assina ECD? Igual contrato social, mais contador. Ah, pode assinar com o cartão do CNPJ? Pode. Mas se tem 2 sócios, vai o cartão do CNPJ, 2 sócios mais o contador. Então, isso que a gente tem que observar muito bem, tá? Perfeito. Perfeito. Antes não era nem permitido, né? Antes não era nem permitido assinar com SNPJ, era SCPF. Nos últimos 2 anos teve essa mudança, que para mim é uma bobagem sem fim. Não tem sentido nenhum. Né? Porque, cara, é uma pessoa que assina, não tem jeito, né? Mais paciência. O Antônio até frisou aí, não seria, no caso que vocês estavam mencionando, né, da apuração trimestral, não seria apuração trimestral e o encerramento contábil anual. É isso aí. Eu ia falar isso aí, porque há uma confusão no lucro presumido. A periodicidade do lucro presumido ela é trimestral. Entretanto, o balanço é anual. 2 coisas diferentes. 2 coisas totalmente diferentes. Volto a falar. Lei 6.404 e 11.941. Ela fala assim, olha, a contabilidade deve seguir o que está previsto no Código Civil, nesta norma, que é a Lei 6.404, e nas normas brasileiras de contabilidade. Qualquer outra informação de que exija algo diferente, faça em livros à parte auxiliares. Dito, é certo. É isso. Tiago, eu acho que eu só tenho mais 2 perguntas aqui. Se os colegas não fizerem mais nenhuma pergunta, eu acho que são as 2 perguntas finais, se vocês não quiserem depois fazer mais alguma argumentação. Não, tem uma pergunta aqui que tem um monte de coisa que eu anotei aqui. Lá vai. É uma pergunta que vocês já até falaram um pouquinho sobre ela, mas é uma pergunta que, por incrível que pareça, a gente escuta muito. Principalmente por causa dessa questão fiscal e contábil, essa mistura, né? Então, o pessoal pergunta assim, ECD sem movimento, é possível enviar? E por que acontece isso, né? Cara, queria que vocês falassem um pouquinho os casos práticos aí que a gente vê, né? No dia a dia. Eu vou falar, o manual da ECD, nos últimos 3 anos, ele tirou um texto que eu dava risada e nas aulas eu levava. Falou assim, olha, ele falava mais ou menos assim, olha, vocês estão falando que a contabilidade não tem movimento, mas como que pagou energia, água, telefone, honorário do contador? Aí ele falava o honorário do contador. Tipo assim, o contador vira e fala, não, tem movimento. Mas você está trabalhando de graça? É quase que ele está dizendo assim. Então, em regra,
Quando que a empresa efetivamente não tem movimento? Quando ela cumpre toda a norma específica da inatividade de pessoas jurídicas. Eu vou pedir para o Eloy falar um pouquinho, que ele é especialista nisso aí, ele vai saber citar as normativas mais claras, mas de uma forma bem objetiva. Não existe esse negócio de, que não tem movimento, eu não vou mandar. Mandatário é lucro real, todo mundo obrigado, presumido, segue aquela regrinha da distribuição que a gente falou. A mesma coisa vai entrar lá para as imunes isentas, que tem a especificidade dela, né? Mas assim, de uma forma bem objetiva. Empresa sem movimento não quer dizer que esteja inativa. É isso. Eloy, explica para nós aí. Não, a gente falou ainda, logo no começo lá das nossas falas, nós falamos que não existe, existe uma confusão muito grande entre não emissão da nota fiscal e a situação financeira da empresa. Existe uma conversa. Eu estou aí sem movimento. O que significa dizer estar sem movimento? Estou sem movimento de emissão da nota fiscal, ou seja, de reconhecimento de receitas. Eu estou sem a movimentação de reconhecimento da minha receita. Entretanto, eu tenho movimentação financeira, gente. Então, não dá para eu dizer assim, olha, a empresa, o que é o critério de inatividade? Por mais que uma empresa esteja inativa, ela está abandonada, está dormindo lá há 2, 3, 4, 5 anos, o que acontece? Ainda assim, todo ano ela vai pagar o prédio onde ela está. Tem IPTU lá para ela pagar. Tem lá o licenciamento anual da prefeitura. Então, existe movimentação. Não adianta eu dizer que eu estou na inatividade se eu tenho movimentação financeira. A Receita Federal ela não entende mais isso. Diz assim, estou inativo. Até por você estar sem movimento, você paga uma taxa sem movimento. Olha só, uma prefeitura municipal, você vai, é uma empresa de prestação de serviço. Não tive nota fiscal, estou sem movimento, então paga a taxa sem movimento. Eu sou do Simples Nacional, mesmo assim você paga a taxa sem movimento para a prefeitura. Então, olha aí o critério de movimentação financeira. Então, não adianta a empresa, você dizer aqui para a empresa, eu estou sem movimentação. Não, você tem movimentação, você tem movimentação financeira. Sim. Então, o critério da inatividade que a Receita adota, hoje em dia, as inativas, que não teve movimentação nenhuma, o sócio desapareceu, o sócio morreu, aí eu preciso fazer a substituição dos sócios. No caso aí, eu tenho uma prerrogativa legal para substituir sócio, aos herdeiros legais, aí entra aí a lei de sucessão. Então, nós temos aí uma série de regramentos para poder fazer a sucessão, que eu demoraria mais uma live de uma hora e meia para poder falar sobre isso, sobre regra de sucessão societária. Mas eu estou com tempo aqui, se quiser, eu estou tranquilo. Mas, via de regra, gente, a movimentação, ela existe, tá? Eu posso não ter emissão de nota fiscal, mas eu tenho movimentação financeira, sim. Então, se eu tive despesas financeiras, tributárias, administrativas, elas precisam ser registradas na contabilidade. Sim. Então, não dá para eu enviar, não dá para eu dizer que eu não tenho movimentação, então eu vou enviar uma SF zerada. Bloco 0 e bloco 99. Não, sim. O que, falando especificamente da SCD, ele fala, se você está cumprindo as normas de inatividade, você não precisa mandar. Mas isso que o Eloy acabou de falar. Não deixa de existir contabilidade, que é o que a gente tem que tomar muito cuidado para a imunizenta e para o presumido. Não é arbitrado também, né? Não é porque não tem entrega CD, não existe contabilidade. Porque no momento do ano que vem, vai ter alguma coisa que você vai precisar explicar e trazer algum número, né? Tem como escapar, né? Pode ser ali que por um momento a atividade operacional esteja suspensa, né? Mas a atividade financeira ainda existe. Financeira eu vou ter. Continua. E o grande problema nisso aí é que, às vezes, Thiago, quando vai mandar ECD, por falta de lançamento, mesmo de, por exemplo, um capital social, ou mesmo uma despesa dessa, a pessoa não consegue mandar ECD, e por esse motivo acha que não deve enviar ECD, né? Fora da obrigatoriedade. Não é isso. E não é isso, né? E é bem técnico. Pessoal, a última pergunta aqui, que eu acho que é para todo mundo aí, se alguém tiver alguma notícia, né? Está ocorrendo muito, aconteceu agora com imposto de renda, com DEFIS, né? A pergunta que não quer calar. ECD vai sofrer prorrogação? Alguém tem alguma notícia?
olha, até o presente momento está no cumprimento da Instrução Normativa 2003, último dia útil de maio. Então, ano passado nós tivemos, por conta do momento pandemia, do momento home office, que continua, né? Infelizmente, nós continuamos aí no momento pandemia, mas estava até conversando com uma colega, que ela é da área da saúde, ela dizia, quanto mais a gente vacina, mais pessoas ficam internadas lá e falta leito, né? Então, é um contrassenso que a gente aí ainda tem um impacto muito grande da pandemia sobre a economia, sobre a saúde e sobre tudo, sobre nós, na verdade. O que acontece com isso? A Receita Federal prorrogou recentemente, foi ontem praticamente, que ela prorrogou a entrega do imposto de renda, né? Então, se tudo permanecer do jeito como está, é uma tendência de que ela também vai prorrogar a entrega da ECD. É uma tendência. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí. Fique atento aí. É o ano sem fim. É o ano sem fim. A tendência é isso aí. Só complementar o que o Eloy falou, prorrogou um, vai prorrogar o outro, gente. Mas opinião minha. Porque senão os caras vão chegar dia 31. O Thiago falou que é prorrogar, eu não sei não. Fique atento aí, pessoal. É o que a gente convive aí, né? O cenário do ano passado foi muito claro isso aí. Mas vamos esperar para ver, gente. Vamos esperar, mas eu não pararia as coisas. Eu criaria planos de ações e tudo mais para poder matar isso aí. Porque, gente, quer queira, quer não queira, quanto antes finalizar a entrega da SCD, é menos uma demanda. Lógico que a gente pode ter uma ou outra situação. O dia a dia é muito tenso, né, gente? São muitas coisas surgindo a todo momento, né? Hashtag partiu SF. Cabe estreia logo no próximo. A Lourenço queria falar. Fica à vontade, Lourenço. Diz aí, mestre. Não, é só mesmo na questão do ano passado, a gente foi pego, né? Iniciou em março e tudo. Fomos pegos desprevenidos, né? A gente teve outra realidade. O normal era trabalhar ali presencialmente e tudo. Então, teve aquela migração para o home office. Então, foi tudo muito novo. Esse ano, eu acredito que não vai postergar justamente porque é algo que virou rotina nas nossas vidas, não é? Então, também tem a questão de ter um pouco mais de tempo para preparar a ECF, não é? Então, eu acredito que vai manter mesmo o prazo que está previsto nessa IN 2003 e ficando os 60 dias, né, para o envio da ECF. Esse lance de prorrogação da SCD, eu não esqueço nunca aquele ano que teve a greve dos caminhoneiros. Para mim 2018. 2018. Aquilo para mim foi o ápice, né? Que a entrega da SCD é o último dia útil, né? E aí, então, dia 31 de maio era um feriado, aí a Receita Federal prorrogou para o dia 31. Aí eu lembro direitinho, porque eu trabalhava com revisão de SCD. Então eu já tinha programado o feriado descansar. Como o dia 31 foi prorrogado, teve muito cliente que me ligou e falou: pô, Thiago, a gente ganhou mais um dia, dá para você olhar amanhã cedo. Beleza, hein? É complicado. Cenas para o próximo capítulo, né, pessoal? Adicionem o professor Eloy, professor Thiago Arantes, nosso colega Lourenço. Basta clicar aí no olhinho que tem aqui em cima, vocês vão ver o Instagram dos nossos colegas. Adicione, que eles estão sempre postando novidades. Então, se for prorrogado, com certeza vocês vão ver. E a gente sempre está compartilhando aqui também nas mídias do CRC. Então, fique atento. Geralmente, quando acontecem essas prorrogações, acontece faltando 15 dias aí para o prazo final, 14 dias, né? Então, fique atento aí às mídias. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Foi uma live muito produtiva. O pessoal está passando feedback aqui positivo. Agradeço demais a participação de todos vocês. Ao CRC disponibilizar para que a comissão do SPED e as outras comissões promovessem esses eventos para compartilhar o conhecimento junto com vocês e também aprender, né, uma via de mão dupla. E agradecer aí os nossos convidados aí de honra que trouxeram aí esse conhecimento amplo aí do Brasil todo, né, porque eles passam pelo Brasil todo. Então, é um prazer ter vocês aqui. Já fica sempre aberto aí o convite pelo CRC, de você estar sempre participando aí dessas lives, porque agrega muito.
E aí eu queria deixar esses minutos finais aí para que o professor Eloy e o professor Tiago Arantes fizessem as ponderações finais. Fique à vontade, meu amigo, e muito obrigado a todos vocês. Vai lá, É Eloy. por Os mais jovens primeiro. É por idade? Então, os Não é mais jovens preferencial, primeiro. não, Eloy. Se for por idade, se for os mais jovens primeiro, o Thiago vai na frente. Vamos lá, gente. Primeiro, agradecer mais uma vez, né, Danilo? Ano passado a gente teve esse mesmo prazer. Ano passado foi só eu e o Danilo. E esse ano foi melhor ainda, né? Que a gente teve ainda o Lourenço e o Eloy aqui junto com a gente. Acho muito legal a primeira vez que eu faço uma live junto com o Eloy, apesar de a gente se fala direto, né? Agradecer a oportunidade. Volto a falar, gente, o SCD não é um bicho de 7 cabeças. Uma coisa que eu falo muito com relação a SPED, não existe fazer SPED sem ler manual. Já foi muito ruim ler o manual. As primeiras versões elas eram confusas, não eram tão claras. Hoje as versões do manual são muito claras, são muito objetivas, trazem exemplos. Então, vale a pena ler para entender. Basicamente, a SCD ela é formada e ela é uma contabilidade. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem plano de contas diário, balancete, demonstrações contábeis. É isso. O que mais que pode ter? Tem um relacionamento com plano de contas e receita. Eu tenho uma mudança de plano de contas, então você vai ter que fazer um link do plano de contas anterior com o plano atual. Isso dentro do exercício, vindo de um outro exercício. Então, esse é um outro grande probleminha que a gente costuma ter. As demonstrações contábeis, que nas primeiras versões eram praticamente esquecidas dentro da estrutura da SCD. Ela começou a ganhar vida e ter muita força nos últimos anos. E outro ponto muito importante, que hoje a gente tem a grande sacada da Receita Federal, é a continuidade de um exercício para o outro, de um ano para o outro, a continuidade dos relacionamentos entre valores, planos de contas referenciais. E outra coisa, quem trabalha com centro de custos, muito cuidado, que esse é um outro indicador que está evoluindo gradativamente as regras de validação. Isso quer dizer, toda vez que você vê um determinado item aumentando as regras de validação dentro da SCD, é um indicativo de muitos problemas que você pode ter. Então, para se antecipar, como o Eloy falou, o manual da SCD saiu em janeiro. Antes mesmo do fechamento contábil, a gente já tem que começar a trazer um pouquinho, porque quer queira, quer não queira, a SCD é como eu vou apresentar a minha contabilidade. E aí é tudo do ano anterior. Se eu consigo mapear alguns possíveis problemas de forma antecipada, automaticamente ali de janeiro até abril, a gente já consegue ter algumas ações para minimizar o impacto nesse momento agora. Thiago, mas tem um monte de coisa. Isso é normal, não tem jeito. O primeiro semestre, ele realmente é muito puxado para nós profissionais da área contábil. Não quer dizer que no segundo semestre a gente não faz nada, né? Mas a gente tem uma demanda muito grande no primeiro semestre, que são muitas obrigações. Então, a gente tem aí DFIs, tem a declaração, tem a DIRF, tem o imposto de renda da pessoa física, tem a SCD, tem a SF, que é em julho, segundo semestre, mas em junho o pau já começa a cantar, né? Então, a gente tem muitas coisas acontecendo. Então, a recomendação maior é aquilo que eu falei lá no começo da aula, posso parecer bem chato. Você fala, Thiago, bobagem. Guardem os históricos, montem os manuais, deixa isso bem claro. Leia manual, gente, e segue essa galera aí, que eu tenho certeza que tem muita coisa boa rolando para vocês aprenderem, tá? Danilo, muito obrigado. Lourenço, um prazer te conhecer, cara. Eloy, obrigado aí pelo bate-papo, tá? Tamo junto. Sucesso aí para todo mundo. Obrigado, gente. Bom, pela antiguidade, né? Já que o Thiago é o mais novo, eu sou um pouco mais velhinho, né? Não, mais experiente. Porque os cabelos já estão caindo todos aí. A lata aqui tá boa. Na verdade, eu gostaria de agradecer ao Danilo. O Danilo é meu amigo pessoal. Quando ele vem a Belém, ele fica na minha casa. E é uma grata satisfação receber essa figura. Não fica com ciúme, não, viu? Quando você vier a Belém, você vai ficar na minha casa também, viu, Thiago? Aqui em Goiás tem posto também. E a comida lá... É mesmo, rapaz? Você faz aquele trem do tucupi, bicho? Não gostei daquele negócio, não. O trem ruim, moço. Desculpa. Não, mas aí, fica tranquilo que tem um churrasco bom aqui. Eu sei que você gosta de carne.
Então, eu gostaria de agradecer ao Lourenço também pela oportunidade, né, de compartilhar conhecimento. É claro que isso aqui, 1 hora, 1 hora e meia, a gente pega aí e fala do que é mais urgente, né? A gente trata das possibilidades mais urgentes. Temos muitos pormenores na contabilidade para serem falados, para serem divulgados. E quando você sai de uma graduação, eu falei que você sai com 4 técnicas, né? Que se você utiliza só 2, né? A escrituração e a demonstração contábil, ainda faltou a análise, faltou a auditoria falar. Então, a gente tem muito... E elas têm cruzamento de dados e informações, né? Se entra com um processo de gestão aí, que é uma das minhas partes de formação, a administração, né? Se entra na parte de gestão, que se você fundamenta a gestão baseado na contabilidade. Olha só, você começa a fazer projeções, então a contabilidade ela é muito rica de informações e por muitos anos ela foi assim, uma mera coadjuvante. Hoje ela tem um papel muito importante no cenário nacional e podemos dizer assim, graças ao SPED e tudo isso, né? Então, eu estou observando aí vários alunos que entraram aí, alunos nossos, eu, Danilo e Tiagão, nós fazemos parte de uma equipe de professores muito comprometida em socializar conhecimentos. Inclusive, estamos aí rodando agora no novo modelo de educação, né, no modelo ao vivo online. Então, nós temos aí várias possibilidades. E agradecer ao CRC, que é uma das casas que eu gosto de frequentar. Aqui no Pará, já fui conselheiro, meu pai já foi presidente do CRC aqui no Pará. Então, nós temos aí, como eu disse no começo, né, eu tenho contabilidade no meu DNA, está na veia contabilidade. O Marcos Lima, que é um colega nosso, que vocês conhecem, ele diz assim, eu amo a contabilidade. Então, olha só meu cenário. Né? Minha família é contadora, eu casei com uma contadora, sou professor e ela também é professora. Então, é maravilhoso o nível de contabilidade que nós temos. Né? Então, conhecemos um pouquinho, já rodamos alguns quilômetros nesse universo da contabilidade. E eu gostaria só de agradecer a você e, de repente, pedir desculpas se a gente não conseguiu responder a tua pergunta. Depois o Danilo ele faz uma anotação, manda para a gente. Aí a gente tem um canal de interação onde a gente pode trocar conhecimentos. Gente, muito obrigado, foi top. Como disse o Thiago, a gente se conhece de grupos assim, mas participar de uma live com o Thiago é uma live peso pesado. Olha a responsa. Não pelo excesso, tá, Thiago? É pelo conhecimento, pelo nível de conhecimento que é bem elevado. É peso pesado. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado, meus amigos. Passar aqui a palavra para o nosso representante aí da comissão do SPED, Lourenço, né? Lá na comissão do SPED a gente tem gente, cada um mais qualificado que o outro. A gente resume lá o currículo de todo mundo, né? O Lourenço é só contador, advogado aí. Não sei o que ele vai inventar mais daqui para frente também, né? Lourenço, fala um pouquinho aqui para o pessoal da comissão, faça suas ponderações finais aí, fica à vontade. Foi pouco tempo, viu? Estamos há 2 horas aqui, mas foi pouco tempo. A gente percebe que foi realmente uma rica live. A gente percebe aí que realmente quem está nos vendo aí gostou bastante, já está dando feedback. Agradeço muito em nome do CRC, Estado do Ceará, da Comissão SPED, né, a presença de vocês. Realmente, as ricas explanações que vocês proferiram aqui. E é isso, estamos aí, não é? Devagarinho, tentando disseminar conhecimento, tentando tirar essas dúvidas aí da classe para a gente ter, né, gozar de dias melhores. Não é isso? Boa noite, pessoal. Satisfação grande estar com vocês. Valeu, Lourenço. Obrigado, cara. Bom, pessoal, eu vou ser breve, certo? Até porque já somos vencedores até aqui há 1 hora dessa falando sobre ECD, né? Mas foi uma live muito valiosa e também essa live vai ficar gravada, tem alguns colegas perguntando, né? Vai ficar gravada lá no IG do @CRCCE. Então, vocês podem compartilhar, procurar aí nas mídias do professor Eloy, do professor Tiago, também do professor Lourenço, que vai estar lá no IG do CRC e também, depois da edição, ele vai estar disponível lá no YouTube também do CRCCE. Então, muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Não deixem de adicionar nossas mídias, a do CRC, para que vocês possam participar de outros eventos. Obrigado a todo o CRC e a comissão do SPED, a qual a gente tem um carinho muito grande. Eu já faço parte há um bom tempo aí da comissão do SPED, junto com o Lourenço, e a gente criou umas amizades muito boas e a gente procura compartilhar conhecimento aí por onde a gente passa. Então, são pessoas
Nós temos lá várias pessoas, inclusive da Receita Federal, do Estado, do município, e colegas profissionais da contabilidade que estão trabalhando lá constantemente para poder compartilhar conhecimento. Então, muito obrigado a toda a comissão do SPED também e a todos vocês. E um ótimo feriado aí para todos vocês. Muito obrigado, meus amigos. Falou, gente. Valeu. Até mais. Um abraço a todos. Um abraço, meus nobres.